Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a tua aprovação no exame de suficiência. E na nossa aula de hoje, vou trabalhar sobre cronograma de estudos para a sua aprovação no CFC. Para você que vai estudar sozinho para a prova do exame de suficiência, eu vou montar aqui junto com você agora um cronograma de estudos para você poder percorrer essa jornada aí de preparação para o exame de suficiência, tendo um norte de por onde você vai trilhar o seu caminho aí rumo à tua aprovação, beleza? Então, galerinha, se você está me ouvindo bem, se o áudio está legal para você aí, coloca no chat aí para mim, me diz se está tudo ok, se a imagem está boa, se o áudio está bom, vocês estão vendo tudo direitinho aqui. Eu vou colocar aqui o slide aqui na tela também aqui, ó. Pronto, aqui o slide que a gente vai trabalhar aqui, ó, vou montar com vocês aqui o material que a gente vai utilizar aqui, ó, que a gente vai montar aqui no nosso cronograma de estudos. Beleza? Então tá aqui para a gente poder montar aqui o nosso cronograma juntos. Muito bem. Todo mundo consegue ver a imagem direitinho aí, ó? Coloca para mim no chat aí para eu poder ver. Deixa eu olhando aqui. Maravilha, maravilha. Legal. Então tá todo mundo ouvindo bem? Show de bola, show de bola. Então vamos lá, galerinha. Então a missão para hoje aqui é te guiar, é te dizer, você que vai estudar sozinho para a prova do exame de suficiência, percorre o caminho por onde? Então eu vou te mostrar hoje aqui como é que a gente vai fazer essa jornada. Eu vou abrir aqui um Excel em branco, literalmente, e a gente vai montar um cronograma de estudos para você poder utilizar aí durante essa jornada de preparação, beleza? Muito bem, então vamos lá, ó. Gente, eu estou com o Excel aqui para a gente poder fazer esse trabalho, né? Quando terminar aqui a aula de hoje, aí eu mando esse PDF para vocês aqui, né? Essa planilha aqui eu mando para vocês, para que você possa se guiar, né, durante aí a tua jornada de estudo, beleza? Então vamos lá, fica comigo até o final da aula, já deixa o teu like aí no vídeo, que aí lá no final da aula eu libero aqui esse PDF para você, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar no chat aqui agora, você vai olhar aqui no chat, eu vou deixar aqui a nossa meta de like, e aí se a gente bater essa meta de like, eu libero para vocês aí o PDF. Vou deixar fixado aqui no chat qual vai ser a nossa meta de like para a nossa aula de hoje, para que você possa participar, e aí se a gente bater essa meta de like, eu libero aqui o material. Então, já deixa logo o teu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula de hoje com seus amigos que também vão fazer a prova, assim eu consigo te ajudar e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas a conseguir a aprovação no exame de suficiência. Legal? Maravilha, show de bola. Gente, então vamos aqui para o nosso planejamento, né? O nosso cronograma de estudos. Muito bem. Quem é aluno da Turma Ninjas, o curso começou ontem, né? Então, dia 5/2. Então, no dia 5/2, a gente teve a nossa aula de boas-vindas, né? Então, para vocês, como vocês não são aluno da Turma Ninjas, a segunda-feira aqui seria um dia parado, né? Muito bem. Terça-feira é o dia da nossa montagem do nosso planejamento. Então, aqui o nosso planejamento de estudos, né? Muito bem. Rosado, eu começaria por onde? A disciplina mais ideal para você começar, a melhor disciplina para você começar seria a teoria da contabilidade. Dentro de teoria da contabilidade, eu começaria estudando a parte de classificação de contas. Classificação de contas. E aí eu tiraria aí uns 2 dias aí para poder estudar classificação de contas, né? Para você poder... Porque assim, ó, dentro dessa parte aqui de teoria da contabilidade, né, classificação de contas, o que tem de importante para você saber? Estudar o plano de contas, e aí você vai olhar os grupos de contas, né, o que são contas de ativo circulante, o que é conta de ativo não circulante, passivo circulante não circulante, PL, né, conta de resultado, receita e despesa. Então você vai ter que fazer um estudo para você poder entender o que é cada conta e onde é que ela fica localizada dentro do balanço patrimonial ou dentro das contas de resultado. Muito bem. Gente, dentro dessa estrutura aqui, o que tem de mais importante que eu vou ensinar lá para os nossos alunos da Turma Ninjas é assim, ó. Cuidado para você não querer decorar para que serve cada conta, né? Perdão, decorar onde é que fica cada conta como se fosse uma tabuada, tipo... cliente, conta de ativo circulante, conta de fornecedor, passivo circulante, duplicata descontada, conta de passivo circulante, ações em tesouraria, conta de PL, retificadora. Cuidado para você não querer decorar a conta. É importante que você entenda para que cada conta serve. Porque a partir do momento que você entende para que a conta serve, fica mais fácil para você entender onde é que aquela conta fica e não decorar a posição onde ela está. Por exemplo, duplicata descontada. Por que duplicata descontada é uma conta de passivo?
Aí você vai lá para você fazer um estudo e entender a funcionalidade da conta. Duplicata descontada, ela acontece quando você tem um título de crédito. Esse título de crédito, ele é uma conta de cliente, por exemplo, que ela se vence no futuro, mas você está precisando de dinheiro para agora. E aí o que você faz? Você pega aquele dinheiro que você vai precisar dele para agora, né, e você vai a um banco e desconta o título. Porém, o banco ele não assume o risco da operação. Ou seja, o que acontece? Isso significa dizer que se o banco antecipar o título e o cliente não pagar, o banco vai cobrar de ti, não do cliente, porque a transação foi você e o banco, e não você, o banco e o cliente. O cliente não tem nada a ver com a antecipação do título, percebe? Então, nessa situação, o que acontece? Como o banco vai cobrar de você se o cliente não pagar, então você assumiu uma obrigação. Então, por isso que duplicata descontada passou a ser uma conta de natureza credora lá no passivo circulante. Então a ideia é que você entenda a funcionalidade de cada conta, porque se você entender para que cada conta serve, você não vai precisar gastar o seu tempo decorando onde é que cada conta fica, porque a chance que você tem de esquecer aquela conta lá na frente é enorme, beleza? E se você entender para que a conta serve, pronto, batata. Você nunca mais vai precisar ficar decorando a posição de cada conta. Você entendendo para que serve, a classificação vai sair de uma forma mais natural, beleza? Muito bem. Então aqui no nosso terceiro dia, ainda de teoria da contabilidade, eu tiraria aqui para poder fazer resolução de questões. Muito bem. Aí a gente fecha o ciclo aqui com teoria da contabilidade, com a parte de classificação. Terminada a parte de classificação, aqui no sábado, o que eu pegaria? Eu pegaria aqui a parte de natureza das contas, e já emplacaria aqui com a parte de lançamentos contábeis. Não, vamos deixar só natureza das contas, né? Só natureza das contas. E aí aqui no domingo, eu viria aqui a parte de resolução de questões. Pronto. Que aí fica o domingo mais light aí para vocês. Chegando na segunda-feira aqui da próxima semana, o que eu faria? Aí sim, aí agora eu ia estudar a parte de lançamentos contábeis. Pronto. E aí um dia para lançamento contábil já é o suficiente, e aí aqui no segundo dia você já viria aqui a parte de resolução de questões. E aí, gente, aqui o grande detalhe é o seguinte, ó. Quando você vai montar um cronograma de estudo, não é simplesmente você colocar os conteúdos lá que você vai estudar de forma aleatória. Você precisa montar uma cronologia para que os conteúdos façam sentido. Por que eu estou colocando classificação de contas, natureza das contas contábeis e depois lançamentos contábeis? Porque não tem como você aprender lançamento contábil sem saber natureza. E para poder saber natureza das contas, eu tenho que saber primeiro a parte de classificação de contas. Então é como se fosse uma escadinha. Um conteúdo vai chamando o outro, um conhecimento chama o outro. Por isso que às vezes tem gente que abre a boca e diz assim, eu nunca aprendi lançamento contábil. Claro, você não sabe natureza das contas, você também não sabe classificação de contas, você não vai saber nunca lançamento contábil. Não tem como você cair de paraquedas em lançamento contábil, querer aprender esse conteúdo se você não sabe a base primeiro. Então, primeiro a gente precisa estruturar essa base, vendo classificação e depois natureza, para depois você ver lançamentos contábeis. Muito bem. Feito isso, ainda dentro da parte de teoria da contabilidade, eu viria aqui a parte de características qualitativas. Características qualitativas. Isso aqui é um conteúdo bom aqui para você ver. Eu viria também a parte de usuário das demonstrações contábeis. Conteúdo bom também para poder cair na prova. E aí, em seguida, a parte de resolução de questões. Muito bem. Gente, sempre assim, tá? Estuda o conteúdo, no outro dia resolve questão. Estuda conteúdo, depois resolve questões. Estuda conteúdo, depois você resolve questões. Vai seguindo nesse fluxo, que é o melhor caminho em termos de desenvolvimento, para que você possa ter uma boa evolução durante os estudos. Beleza? Muito bem, show de bola. Feito isso, deixa eu botar aqui para cá aqui. Feito isso, em termos de teoria da contabilidade, até tem outros conteúdos também que são importantes, por exemplo, atos e fatos contábeis, efeitos permutativos, modificativos e mistos, a parte de história da contabilidade, enfim. Tem outros conteúdos que são legais também para poder estudar, mas assim, cai com
com a frequência bem menor na prova. Então, assim, para otimizar o teu tempo, já que você vai estudar sozinho, eu não olharia essa parte desses conteúdos, tá? Sexta-feira eu entraria na parte de contabilidade geral. Contabilidade geral. E aí eu começaria aqui, né, já colocaria aqui balanço e DRE logo de frente, porque como você já estudou classificação de contas aqui, ó, então você já deu uma boa estudada aqui na parte de estrutura de balanço de DRE. Então aqui você já tem uma parte boa de bagagem de conhecimento. E aqui eu entrarei na parte de resolução de questões. Ó. Olha principalmente aqui, pessoal, a parte ó, de lucro bruto versus lucro líquido. Por que, Oswaldo? Porque é a grande parte que o examinador cobra na prova. Ele te dá lá uma operação, né, uma relação de receitas e despesas, ele quer que você saiba de estrutura. E aí, normalmente, ou ele pede o resultado bruto ou ele pede o resultado líquido para você poder calcular. Ele bota principalmente a parte da comissão lá, que confunde muito a vida do aluno, né? Se bota como conta redutora da receita bruta, se coloca como despesa operacional, aí tem um desconto, quando é que o desconto é incondicional, quando é que o desconto é condicional, porque o incondicional vai como redutora da receita bruta, o desconto condicional vai como despesa financeira lá no resultado operacional da empresa, enfim, são posicionados em locais diferentes. Então, estudar DRE, ver lucro bruto e lucro líquido é a parte mais importante na sua preparação. E aí, gente, aqui ó, no sábado já seria uma boa hora para poder começar aqui fazer uma parte de resolução de questões, né? Tanto de balanço como de DRE, uma estrutura boa aqui para você poder praticar. Gente, é sempre importante você praticar exercício. Aí vasculha a internet aí para você poder buscar listagem de exercícios que envolvam o tema de balanço patrimonial e DRE, para que você possa ver na prática se você aprendeu o conteúdo. Porque assim, ó, uma coisa é você estudar a matéria, e outra coisa é como aquela matéria cai na prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem as pegadinhas, as cascas de banana, tem as nuances, o examinador mistura os conteúdos. Por exemplo, às vezes ele vai cobrar obrigatoriedade das demonstrações contábeis. Quando ele cobra esse tipo de assunto, o que acontece? Como é que eu vou te dizer? Ele pode misturar as demonstrações contábeis, por exemplo, quando você pega DRA, por exemplo, que é uma demonstração contábil que ela é obrigatória, mas obrigatória aonde? Porque você tem a Lei 6.404, que tange sobre a obrigatoriedade das demonstrações contábeis, e nós temos a NBCTG 26, a 26 mesmo, né? Que a 25 é ativo e passivo contingente, e a 27 é do imobilizado, é a 26 mesmo. Então nós temos, tanto número, né? Então assim, a NBCTG 26, ela também trata sobre a estrutura da demonstração contábil. E lá a DRE é obrigatória. A DRA é uma demonstração contábil obrigatória, mas na Lei 6.404 ela nem aparece. Aí tem a DLPA, tem a DMPL, né? Tem a DVA. Enfim, cada demonstração contábil tem as particularidades, tá? Por exemplo, DVA, demonstração contábil obrigatória para todo mundo. Calma, porque lá na Lei 6.404 ela só é obrigatória para SA de capital aberto. Percebe? Então tem algumas particularidades que você precisa analisar. Mas em termos de balanço patrimonial e DRE, que é o tema que você vai estudar aqui na sexta e no sábado, ela tanto é obrigatória pela Lei 6.404 como pela NBCTG 26. Beleza? Muito bem. No domingo eu faria aqui um resumo. Uma revisão. Uma revisão. Porque assim, pessoal, não é só estudar o conteúdo, tá? A gente precisa também revisar essas matérias, né? A gente precisa fazer com que esse conhecimento fique fresco na nossa memória. Porque se você estudar, e chegar lá no dia da prova e você não lembrar a resposta, já aconteceu com algum de vocês? Coloca assim, ó, deixa eu melhorar a pergunta. Já aconteceu com você, de você chegar lá no dia da prova, olhar para um conteúdo e dizer assim, putz, cara, eu estudei essa matéria aqui, mas eu não lembro. Já aconteceu com você? Coloca, já aconteceu comigo aí no chat, só para eu poder ver aqui, ó. Porque o grande detalhe é o seguinte, às vezes a gente fica naquele estudo tão frenético, aquela preocupação em querer ver o conteúdo inteiro, e a gente esquece de que não é só estudar o conteúdo para frente, é lembrar o conteúdo para trás. Porque senão eu vou estar tipo enxugando gelo, digamos assim, né? Ou seja, não está fazendo nada. Eu estou colocando mais conteúdo na cachola, mas estou empurrando para trás, né? Esquecendo aqueles conteúdos que eu já estudei. Então é sempre bom você tirar pelo menos um dia da semana para poder fazer revisão. Tem gente que gosta de fazer um pouquinho de revisão todo dia, pingando um pouquinho todo dia.
Tem gente que gosta de tirar um dia na semana para poder fazer a revisão. Eu, particularmente, gosto de tirar um domingo para poder fazer a revisão, que é um dia que normalmente a gente está mais cansado, não tem lá tanta coragem para poder estudar, enfim. E a revisão gasta menos energia do que o estudo do conteúdo. Então, eu entendo que seja um dia bom para poder revisar o domingo, né? Eu, pelo menos, particularmente gosto e é assim que eu recomendo para os nossos alunos da Turma Ninjas. Legal? Pronto, pessoal. Aí, ó, finalizada essa segunda semana, entrando na terceira semana, é a hora de a gente avaliar as outras demonstrações contábeis, tá? Então, o que eu faria aqui, ó? Contabilidade geral. Já vimos balanço patrimonial e DRE. Eu colocaria aqui, ó, DFC. Aí, DFC é coisa para você estudar aí, como tem a parte teórica e a parte prática, uns 2 dias aqui para poder estudar DFC. E aí, um dia aqui para poder fazer a parte de resolução de questões. Muito bem. E, gente, nessa parte aqui de fluxo de caixa, é sempre importante que você veja a parte teórica, ou seja, as definições do que é fluxo de caixa pelo método direto, definição do fluxo de caixa pelo método indireto. Você pode também ver lá o que são os pedaços do fluxo de caixa, né? Operacional, investimento e financiamento. Vamos anotar aqui, né? Aqui, ó. Fluxo de caixa direto, direto e indireto. E aqui, ó, e o fluxo operacional, investimento e financiamento. Pronto. Aqui, as 3 partes aqui, ó. Que aí você estudando isso aqui, você vai se dar bem aqui no fluxo de caixa. Vê principalmente, tá, pessoal, essa parte aqui do fluxo de caixa do método indireto aqui, ó, do fluxo de caixa da atividade operacional. Pior que eu marco aqui, mas não fica de vermelho, né? Depois ele volta. Mas enfim, vocês já entenderam aí, né, ó. Por que eu estou marcando o fluxo de caixa do método indireto da parte do operacional? Porque é o que mais cai na prova. Se você souber como é que monta o fluxo de caixa do método indireto pela parte operacional, você mata aí boa parte das questões que caem na prova. Porque cai mais questão de cálculo, pedindo o fluxo de caixa pelo método do fluxo de caixa da parte da atividade operacional, do que os outros fluxos de caixa, ou mesmo uma questão conceitual. Né, o que é operacional, o que é investimento, o que é financiamento, a parte da obrigatoriedade, cai pouco na prova, tá? O que cai mais é essa parte prática aqui, que é o que você precisa dominar mais. Então vamos lá, pessoal. Terminada aqui a parte de estudar aqui DFC, aí você pode entrar aqui na DVA. E a DVA, aqui, ó, vou botar assim, estrutura, que isso aqui é importante que você veja, e principalmente o item 7, que é o que mais cai na prova, tá? O item 7 é o que mais cai na prova, que é o valor adicionado total a distribuir. Mas dá uma olhadinha com carinho na estrutura inteira, porque, assim, DVA sempre cai na prova. E às vezes o examinador cobra um pedaço pontual da DVA, ou ele pede para você montar uma estrutura. Então, assim, não tem para onde correr. Oswaldo, tem como acertar uma questão de DVA sem saber a estrutura? Dificilmente você... A não ser que caia uma questão teórica, né? Perguntando o que é a DVA, quando é que ela é obrigatória, aí tudo bem. Mas o fluxo de questões teóricas que cai em prova é bem pequeno. Normalmente cai mais questão de cálculo. Então, olha lá a estrutura. Item 1, a receita. Item 2, os insumos, né? Aí depois você tira o valor adicionado bruto, aí você vai tirar as retenções, depreciação, amortização, exaustão. Aí depois você vai o valor adicionado recebido em transferência, que é a receita financeira, o resultado da equivalência patrimonial, para você poder chegar lá no item 7 da DVA, que é o valor adicionado total a distribuir. Então é importantíssimo que você saiba a estrutura de DVA. Você pode até pegar a NBCTG 09 e lá tem uma estrutura de DVA, né, que você pode imprimir para você poder pregar aí na parede do teu quarto para você poder olhar todo dia, para ver se você aprende por osmose. Porque, só tem um jeitinho de aprender estrutura? Não tem, cara, assim, não tem uma fórmula mágica para você poder aprender uma estrutura de uma demonstração contábil. Como é que você memoriza alguma coisa? No hábito. Todo dia você está vendo ali aquela determinada coisa, né? Com o passar do tempo você vai conseguir ter a possibilidade de memorizar aquilo ali, né? A frequência, né? A repetição é que vai fazer o aprendizado acontecer. Legal? Muito bem.
Estudar do DVA aqui, aí é aquela hora de você cair para poder responder questões. Veja aí o máximo de questão que você puder estudar aqui de DVA nesse momento, tá? Terminou o DVA, aqui seria a resolução de questões, né? Pronto. Depois que você estudar DVA, cara, eu botaria no bolo aqui DRA e notas explicativas. Para você poder estudar. E aqui eu faria uma revisão e deixaria para poder fazer resolução de questão sobre nota explicativa e DVA aqui, ó, na segunda-feira. A não ser que você queira fazer um domingo um pouco mais extenso, né? Onde você faria a resolução de questão de DRA e nota explicativa para depois fazer a revisão. Aí ficaria a critério de cada um de vocês, dependendo da disponibilidade que você tiver no domingo, tá? Então isso aqui é o que eu faria, digamos assim, tá? Eu gosto de deixar mais bem organizado, então eu faria uma revisão até aqui, ó. Até a parte de DVA. Deixaria a DRA para fazer na revisão do quarto final de semana, digamos assim, tá? E aí, pessoal, assim, ó, antes de continuar aqui com a resolução aqui dessa quarta semana, né, de estudo dentro do cronograma, né, talvez você esteja se perguntando assim, né? Mas, Oswaldo, você está passando aqui o cronograma de estudo, você vai liberar aulas com conteúdo técnico para a gente poder estudar? Você vai liberar bateria de exercícios para a gente poder praticar? Você vai resolver esses exercícios com a gente? E essas aulas de revisão, como é que eu faço tudo isso? Gente, né, essa liberação desse conteúdo todo é exatamente a Turma Ninjas. Então, assim, eu não tenho como liberar gratuitamente para vocês, porque esse programa de treinamento, entregando tudo já mastigadinho, digamos assim, é exatamente a Turma Ninjas. Lá dentro da Turma Ninjas, você vai estudar, cada módulo é uma disciplina do edital. Então lá, quando a gente abrir teoria da contabilidade, a gente vai estudar lá classificação de contas, natureza das contas contábeis, lançamentos contábeis, características qualitativas, atos e fatos, atos modificativo, permutativo e nulo. A gente vai ver a parte de história da contabilidade, enfim, cada módulo, dentro de cada módulo, por exemplo, o módulo de teoria da contabilidade tem as unidades. E aí, dentro de cada uma dessas unidades, aí tem as aulas para você poder estudar o conteúdo. Vão ter lá as baterias nem a bateria de exercício, né? Porque depois da aula tem as apostilas. Então você vai ter a aula para poder aprender o conteúdo. Você vai ter a apostila para você poder complementar o teu processo de estudo. E aí depois você vai ter a bateria de exercícios para você poder praticar. E depois que terminar a bateria de exercícios, nós temos aulas ao vivo de revisão semanal, que normalmente acontece dia de quarta e sábado. Então aí nós temos a nossa estruturação do curso, para que você possa entender tudo isso que está aqui, né? Ao invés de você ter que procurar na internet, né, caçar no meio do planeta Terra, jogar lá no Google e ver o que você encontra, né? O que eu encontro de aula sobre o conteúdo tal, o que eu encontro de exercício sobre o conteúdo tal, né? Tudo isso que você teria que procurar aleatoriamente dentro da internet, você já vai ter tudo isso mastigadinho dentro da Turma Ninjas. Né? Tudo separadinho, organizadinho, tudo por assunto, por disciplina e o melhor de tudo. Dentro de cada conteúdo, a gente não vai estudar ele inteiro, digamos assim. A gente vai estudar as partes específicas que caem na prova. Por exemplo, você vai estudar teoria da contabilidade, classificação de contas. Você vai pegar o edital lá e botar o plano de contas. Você vai memorizar aquelas contas todas que estão lá? Não, porque nem toda conta que está lá cai na prova. Então a gente montou um plano de contas com o que historicamente a banca costuma cobrar, para daí sim a gente poder focar naquilo que de fato é mais importante. Então pronto. Então você já vai ter tudo mastigadinho para você poder direcionar o seu estudo para aquilo que de fato importa. Esse talvez seja o ouro mais importante que a gente tenha dentro do curso Ninjas. Porque se você for pegar o edital para poder estudar ele por inteiro, se você tiver a curiosidade de contar, lá tem 591 conteúdos distribuídos em 14 disciplinas. Quanto tempo você levaria para poder estudar esse conteúdo inteiro? Gente,
De coração, sim, sendo bem franco e honesto com você, para você poder ver à risca tudo que está no edital, você teria que estudar os 4 anos de faculdade de novo. Porque é humanamente impossível, de hoje até a prova do exame de suficiência, que está prevista para acontecer no final de setembro, ou quem sabe meados de outubro, é humanamente impossível você conseguir estudar todo o conteúdo até o dia da prova. Não dá, não tem como. E, Oswaldo, então como é que faz para poder passar na prova, né? Tem que ter um pacto com a mãe de Ná, né? Para poder ter uma evidência de futuro? Não precisa, gente. Talvez para você não seja óbvio, mas para mim que acompanho historicamente a prova do exame de suficiência, a gente sabe o que estatisticamente é mais provável de cair na próxima prova. Quais são os conteúdos que são os queridinhos que devem ter uma probabilidade maior de serem cobrados. Aí é onde está o grande detalhe. Percebe? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa pegar e direcionar o estudo para aquilo que de fato é mais importante. Dentro de cada assunto, qual é a parte que a FGV costuma cobrar na prova? E aí, claro, fazendo um cruzamento entre o que já foi cobrado na prova do exame de suficiência e um cruzamento com o que a FGV já cobrou em prova de concurso público, para a gente poder cruzar aqui, ó, e encontrar os pontos em comum, que é onde a FGV vai cair mais forte. Então, aí é onde está o grande detalhe. Para a gente otimizar o nosso tempo, a gente vai pegar cada um desses conteúdos e vamos estudar a parte específica que o examinador costuma cobrar na prova. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar aqui a parte de ativos e passivos contingentes, NBCTG 25. Cai a norma inteira? Né? Vamos só ver aqui um exemplo aqui, ó. Espera aí, ó. Daqui a pouco, só um instantinho, tá, pessoal? Vou já compartilhar aqui os slides aqui com vocês aqui, ó. Eu quero só mostrar aqui um detalhe para que você possa entender o que eu estou dizendo. Ó. Eu vou abrir aqui o site do Conselho Federal de Contabilidade, onde tem as normas brasileiras de contabilidade. Ó. Espera aí. Normas brasileiras de contabilidade. Pronto, tá aqui, ó. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, ó. Vamos abrir aqui a NBCTG 26 aqui, ó. A 25, que é de ativo e passivo contingente, ó. Se a gente abrir aqui, ó, a apostila, quantas páginas ela tem? Vamos ver aqui juntos, ó. Aqui, ó. Que legal, não tem... Ah, tá aqui, ó. Pensei que não tivesse número de páginas, ó. Tá aqui do lado de cá, ó. 25 páginas, ó. Ativos e passivos contingentes tem 25 páginas. Aí pensa comigo, quanto tempo você vai levar para poder estudar 25 páginas? Perceba, eu não estou dizendo aqui o tempo que você vai levar para poder ler 25 páginas. Estou perguntando quanto tempo você vai levar para poder estudar as 25 páginas. Você vai levar um dia, uma semana, um mês, um ano? Quanto tempo você vai levar? Porque aqui a gente tem que trabalhar a questão da economia de tempo, porque tu tem uma prova que vai acontecer daqui a pouco. Setembro, outubro aí está batendo na porta e já tem a prova. Se cada norma que você for estudar tiver 25 páginas, quanto tempo você vai levar para poder estudar? E se a gente conseguir compactar essas 25 páginas em um único slide, te dizendo exatamente o que cai na prova, eu vou te dizer aqui, ó, ativos e passivos contingentes, o que o examinador quer que você saiba são as fases de qualificação do processo. Processo provável, possível e remoto. Ele vai te perguntar lá o que provisiona e o que divulga. Ele pode te perguntar ainda o que é um passivo contingente, ele pode te perguntar ainda o que é um ativo contingente, mas a probabilidade é menor. O caso que cai em maior volume na prova, ele te dá um processo judicial, onde tem várias ações, e ele vai te perguntar lá qual é a ação que você precisa fazer. Se você tem que provisionar, ou seja, registrar na contabilidade, se você precisa divulgar em nota explicativa. E aí você tem que ficar ligado nas pegadinhas também que podem ter lá nos casos de inexistência de estimativa confiável. Então, tudo isso a gente resume em 2 slides no máximo, né, que é o conteúdo que você precisa para poder passar na prova. Então, o grande detalhe que a gente vai fazer aqui durante o curso é o quê? Ao invés de estudar a norma inteira e dessecar o conteúdo inteiro, o que a gente vai fazer? Vamos aqui abrir na NBCTG 25. Pessoal, tá aqui, ó, o que cai na prova é isso. Ó. Pô, a gente vai estudar aquela parte específica para você poder gastar o seu tempo, a sua energia com aquilo que de fato importa. Indo direto no que é importante para a tua aprovação. Então, para cada conteúdo que a gente for estudar, de cada disciplina, de cada assunto, a gente não vai estudar o universo inteiro daquele conteúdo. Eu vou te dizer, ó, de perícia, tá aqui, ó, procedimento pericial, esse aqui é o que pode cair. Ah, relatório, a parte de auditoria, tá aqui, ó, vamos estudar tipo de relatório de opinião, é o que cai na prova. Ah, vamos estudar
o estoque, beleza, vamos estudar aqui o método PEPS, método da média ponderada e teste de recuperabilidade. Ah, vamos estudar imobilizado? Bora. Vamos estudar aqui cálculo de depreciação e vamos ver aqui a redução ao valor recuperável do ativo. Pronto. De cada conteúdo que cai na prova, eu vou te dizer exatamente a parte específica que você precisa estudar. E eu já vou te entregar o conteúdo todo resumido. O que você precisa saber é isso, tá aqui o resumo, é dessa forma. Entendeu? Entendi. Não entendeu? Quais são as dúvidas? Tá aqui, ó. É assim, assim, assado. Beleza. Fechou? Fechou. Vamos para os exercícios. Terminou os exercícios? Terminei. Errou quantas? Acertou quantas? Tanto. Quais foram os erros? Aqui e aqui. Beleza. Vamos para a aula de revisão ao vivo. E aí na aula de revisão ao vivo é hora de a gente consolidar o aprendizado, porque eu vou trazer mais baterias de questões. Todas, ou pelo menos a grande maioria das questões vão ser da FGV. Oswaldo, por que você diz a grande maioria? Por que você não diz todas? Porque tem assunto que a FGV não cobrou na prova. Por exemplo, tem conteúdo que já foi cobrado historicamente na prova do exame de suficiência, mas que a FGV não explorou isso em prova de concurso público. Tem alguns conteúdos que são bem pontuais, como por exemplo a parte de taxa de câmbio, né, ativos e passivos, ativo diferido, passivo diferido, não é um conteúdo que é bem explorado em prova de concurso público. Né? Às vezes tem poucas questões ou nenhuma. Né? Então tem alguns conteúdos que às vezes a gente precisa recorrer a outras bancas. Então eu vou trazer questões da CESP, questões da UNB, questões da ESAF, ou seja, só bancas de alto nível que sejam de nível pareado ou mais forte do que a própria FGV. Para que, Oswaldo? Para que eu possa te nivelar por cima. Porque se vier uma prova difícil, você vai estar preparado para responder uma prova difícil. E se vier uma prova fácil, melhor ainda, porque vai ser água. E aí você vai ter toda a tua estrutura. Ao invés de você pesquisar isso sozinho na internet, para você ter que buscar esses conteúdos, e ainda tem que tomar cuidado para ver se você não está estudando um conteúdo desatualizado, porque as normas constantemente são atualizadas. Por exemplo, eu estou aqui na NBCTG 25. Ó. A NBCTG 25 está na R2. Se a gente voltar aqui, ó, nas demonstrações contábeis, olha aqui, gente, as demonstrações contábeis, ó. NBCTG 01 da redução valor recuperável está na R4. Aqui, ó, taxa de câmbio está na R3. Fluxo de caixa está na R3. Intangível está na R4. Aí vem bem para cá, ó. Subvenção governamental está na R2. Ó. DVA está na R1. Oswaldo, o que é esse R1, R2, R3? São as atualizações, são as revisões que aquela norma passou. Ou seja, se você botar na internet lá e alguém tiver dado uma aula que tiver no R1 e a atualização tiver no R3, por exemplo, você está estudando desatualizado para a prova. Fatalmente você vai acabar errando uma questão. Então, além de você ter que procurar na internet um conteúdo que seja compatível com o que você precisa para passar na prova, você ainda tem que torcer para aquele conteúdo estar atualizado. Aí, beleza, vamos supor que está atualizada, você vai pegar a bateria de questões. Você ainda tem que pegar a bateria de questões, tem que pegar o gabarito e torcer para que o local que você colocou tenha a resolução das questões, porque se você tiver errado, como é que tu vai saber como é que tem que fazer para poder acertar a questão, se tu não tem acompanhamento de ninguém? Aí é onde está o grande detalhe. Então, assim, dá para estudar sozinho? Dá, mas perceba que, assim, é como se você estivesse entrando numa mata fechada. Você vai fazer uma trilha e você está se deparando aqui com a montanha e a montanha está toda fechada. Não tem nenhuma trilha aberta para você poder percorrer. Você vai ter que ir com um caixão, com caixão não, né? Com um facão aqui, ó, abrindo o caminho para você poder passar, literalmente. Então, assim, você tem a opção de poder já trilhar esse caminho com alguém que tem essa mata aberta, ou seja, você pode fazer um percurso já com a trilha já formada, só para você poder seguir o caminho já que já está feito, ou você pode caminhar sozinho em trilha fechada e ter que abrir a mata sozinho para poder fazer a coisa acontecer. E, gente, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque exatamente nesse momento você tem a opção de poder não precisar estudar sozinho. Ao invés de você ter que vasculhar tudo isso para poder procurar na internet, para você poder estudar e fazer uma prova, você pode já pegar tudo isso mastigado e estudar com a gente na Turma Ninjas. Não é à toa que a gente tem 69% de índice de aprovação. Por que, Oswaldo? Simples. Porque eu já estou entregando o beabá para os nossos alunos. Eles já sabem exatamente o que precisam fazer para poder chegar ao resultado da aprovação. Não precisa nem pensar muita coisa, é só seguir o cronograma. Porque lá está dizendo exatamente o que você vai fazer em cada dia da semana. O que nós vamos fazer juntos, do primeiro dia de aula até o dia da prova do exame de suficiência. E a parte boa, porque ontem teve só aula de boas-vindas, ou seja, conteúdo técnico, os alunos estão começando hoje. Então
perfeitamente possível você fazer a sua matrícula e já começar a estudar com a gente hoje, porque você assiste a aula de boas-vindas e pronto, treco, né? Você já bota o pau na máquina e começa a fazer a coisa acontecer. Só depende de quê, Oswaldo? Só depende de você tomar a decisão, sair de cima do muro, clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no link que vai estar no chat também. Não, aqui eu não vou conseguir fazer aqui. Mas enfim, ó, você pode vir aqui, clicar aqui embaixo no link que está na descrição do vídeo, você vai poder clicar no chat aqui também, né? Vai ter o link para você poder fazer a sua matrícula e entrar para fazer parte das inscrições da Turma Ninjas. E se por qualquer motivo, né, você diz assim, Oswaldo, é porque eu não me inscrevi por conta de X, Y, Z, o que você vai fazer? Você vai no direct no Instagram, você vai dizer, Oswaldo, eu quero fazer minha matrícula, mas eu só posso pagar da forma tal. Você vai dizer lá para mim qual é a forma que você pode pagar e eu vou arrumar um jeito de fazer dar certo. Porque uma coisa é certa, pessoal, assim, quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. E eu quero te ajudar a passar na prova do exame de suficiência, fato. Então você vai dizer para mim assim, Oswaldo, eu quero fazer minha matrícula, da forma que está lá eu não consigo pagar. Mas se você viabilizar para que eu pague dessa forma aqui, ó, eu consigo fazer minha matrícula. E eu vou dar meus pulos aqui para poder sentar com o financeiro e a gente vai encontrar uma saída para você poder fazer sua matrícula. Simples assim, preto no branco, e a gente vai encontrar uma saída. Isso aí é o menor dos problemas. É só questão da gente ter boa vontade para poder fazer a coisa dar certo. Se não dá da forma X, vamos dar da forma Y. Se não dá da forma Y, vamos dar da forma Z. Mas de uma forma a gente vai conseguir fazer. Então, a única coisa que eu não vou conseguir fazer é dizer, Oswaldo, me dá de graça, porque aí não tem como, né? Eu sou uma empresa. E como empresa, a gente precisa fazer a nossa prestação de serviço, né? Assim, eu não posso entregar tudo de forma gratuita, porque senão a empresa quebra, né? Daqui a pouco você vai se formar, vai abrir sua empresa de contabilidade e da mesma forma, você não vai poder prestar um serviço de contabilidade de graça. Você vai ter que cobrar do seu cliente também, né? Você não vai poder viver da força do ar, digamos assim, né? E eu acho que você entende perfeitamente isso, né? Você como um profissional que está se formando agora, você entende que o seu trabalho precisa ser remunerado. E assim como o meu também precisa ser. O que a gente faz é prestar serviço. Eu estou prestando um serviço e você está prestando também. A grande questão é que, além de ter o meu serviço, que ele é pago, que é a Turma Ninjas, eu me proponho a uma vez por semana a disponibilizar o meu tempo aqui de forma gratuita para poder ajudar a quem não consegue passar, a quem não consegue ter o valor de matrícula para poder entrar na Turma Ninjas. Então, querendo ou não, o que eu estou entregando aqui, de uma forma ou de outra, já vai te ajudar bastante, né? Então, assim, ó, quanto é que é o valor de inscrição do curso Ninjas? Aí você vai dar uma olhadinha lá no valor da parcela. Gente, o valor da parcela, vamos arredondar aqui, vamos supor que fosse R$100, que não é, né? O valor da parcela é R$ 79,70, né? Salvo engano é isso, o valor da parcela, se você dividir em 12 meses, porque dependendo do número de parcelas que você colocar, vai dar um número diferente. Aí você vai pensar assim, ó, R$ 79,70 por mês, compromete o pão em cima da mesa? Porque se você disser assim, ó, R$ 79,70 compromete o pão, vai fazer falta, né? Aí, de repente, realmente a Turma Ninja não é para você, né? Não é o seu momento ainda. Mas se você disser, Oswaldo, eu consigo fazer esse sacrifício em prol do meu crescimento profissional. E aí, se você entende que você consegue, então é perfeitamente plausível você clicar aqui e fazer a sua inscrição. Porque daqui a pouco você vai passar na prova, daqui a pouco você vai tirar o seu registro profissional, daqui a pouco você vai enxergar oportunidades que hoje você não está enxergando. Por quê? Porque é como se você estivesse bem aqui, ó. E de repente, na escala do degrau, tem uma oportunidade que está bem aqui, ó. Só que na altura que você está hoje, você não consegue enxergar essa oportunidade. Aí, a partir do momento que você vai subindo os degraus aqui, ó, aí você consegue chegar aqui e você consegue visualizar um novo horizonte. E aí, com esse novo horizonte, aí sim você consegue abrir novas portas e oportunidades no mercado. Seja você como funcionário de uma empresa, né, galgando crescimento profissional nela, seja você estudando para uma prova de concurso público de nível superior que exige o CRC ativo, ou para você que quer abrir o seu próprio negócio e não quer depender de ninguém, quer depender da sua própria energia, do seu próprio esforço. E aí não tem o certo, não tem o errado, tem aquilo que você entende que é o melhor para você. Legal? Então o que você tem que fazer agora? Você precisa clicar no link que está aqui embaixo, fazer a sua matrícula na Turma Ninjas, para que a gente possa trilhar esse caminho juntos e eu possa te ajudar a conseguir passar na prova. E eu te desafio a ir lá no Instagram, ou então ir lá no WhatsApp, né, e dizer assim, ó, o professor Oswaldo falou que ia dar um jeito de me matricular na Turma Ninjas.
Ele só pediu que eu dissesse aqui qual era a forma que eu podia pagar. Então você vai pegar o valor de inscrição do curso e vai me dizer, o pessoal do suporte, eu consigo pagar dessa forma aqui, ó. Vê lá com o professor Oswaldo o que pode ser feito. Pronto. E aí eu vou dar meus pulos lá, vou sentar com o financeiro e vão arrumar uma saída para poder te ajudar. Isso aí eu me comprometo a fazer por você. A minha parte eu vou fazer. Agora você precisa fazer a sua parte também. A gente precisa amadurecer nesse momento, porque é incrível, porque dinheiro para poder comprar um iPhone, a gente parcela no cartão e dá certo. Né? Um abadá para poder participar de uma festa, não é caro, é barato, tá tudo bem. Né? Mas um investimento que você está fazendo na sua própria carreira, né, o valor que seja, né, a grande maioria do pessoal acha caro. Mas como assim acha caro? Se é um investimento que você está fazendo para que você possa ganhar mais, para que você possa crescer profissionalmente. Sabe? A partir do momento que essa minha chave virou, de eu entender que investir em mim não é custo, e sim um investimento, porque eu vou melhorar o meu conhecimento técnico, porque a gente precisa entender o seguinte, pessoal, o mercado não te contrata pelo currículo que você tem. O mercado te contrata pelo potencial que você tem de gerar resultado. Então, a partir do momento que você consegue gerar mais resultado para a empresa, é o momento que a empresa vai te reconhecer e vai te pagar mais. Né? Mas, Oswaldo, eu quero abrir minha própria empresa, não tem problema. O teu valor de prestação de serviço vai ser proporcional ao resultado que você é capaz de gerar para aquela empresa. Simples assim. E aí é onde está o grande detalhe da história. Você precisa primeiro amadurecer profissionalmente para depois você querer ter uma melhor remuneração. O fato de você ter um diploma, isso não significa nada. Gente, de coração, tá? Você pode pegar o seu diploma e rasgar. Porque assim, é só um papel simbólico que vai ter na tua parede. Se você chegar em qualquer canto do planeta Terra só com um diploma, sem ter conhecimento técnico para poder gerar resultado, o teu diploma, de coração, tá? De coração, ele não significa nada. Então a Turma Ninja vai servir para quê? Para poder tirar esse teu diploma do lixo, porque sem conhecimento técnico tu não tem valor nenhum em termos de resultado para a empresa, para poder te colocar numa posição que você merece estar, para poder te dar o conhecimento técnico que você precisa para você poder chegar ao teu resultado que você precisa ter. Já parou para pensar que uma manicure ganha R$ 1.500 por mês? Uma simplesinha. E aí você que é formado em contabilidade, passou 4 anos e meio numa faculdade, 4 anos e meio, dependendo do número de cadeira que você fez por semestre, investiu aí mais de R$ 20 mil em termos de parcela de faculdade que você foi pagando ao longo do curso, colocando por baixo, porque tem algumas faculdades que cobram mais caro, e a faculdade te preparou para ganhar quanto no final da tua faculdade? Bota aí no chat quanto é que tu ganha hoje aí. Você vai ver que pouquíssimos ganham acima de R$ 3.000 por mês. E olha que R$ 3.000 já não é essas coisas todas. Oswaldo, mas R$ 3.000 eu banco minhas contas tudinho e tá ótimo, não tem problema nenhum. Casa e tem filho para você ver. Se os R$ 1.500 que tu ganha hoje, se é o suficiente. Eu quero te treinar para que você se torne um alto executivo na tua carreira contábil. Para que você possa ter salários ali por volta de 18 a 22 mil reais pelo menos. Porque esse é o salário justo que você tem que ganhar pela formação técnica que você tem. E você tem plena capacidade para poder conseguir isso. Só que a tua mente ainda está bloqueada de forma que você acha que o que você ganha hoje é o suficiente. Ou que você não tem potencial para poder crescer, para poder chegar a salários iguais a esse, porque talvez na tua cabeça seja surreal. Seja algo de outro mundo. Não, isso aqui eu não vou conseguir jamais. Quem foi que te disse que jamais você vai conseguir? É como eu estou te dizendo. A grande questão é que essa oportunidade está aqui, ó. E você está bem aqui, ó. Então, na escala de altura, você não consegue enxergar essas oportunidades, porque você não tem bagagem, você não subiu os degraus suficientes para poder chegar aqui. E eu quero te ajudar a gente subir esses degraus juntos, para que você possa abrir novas portas e oportunidades para o mercado. Só depende de você dar um primeiro passo. E qual é esse primeiro passo? Clicar aqui embaixo, fazer a tua inscrição na Turma Ninjas, para que a gente possa trilhar esse caminho juntos aí, rumo à tua aprovação. Bom, pessoal, dito tudo isso, tá aí toda a reflexão para você poder construir na sua memória e eu te desafio a clicar aqui nesse link e fazer a tua inscrição. E deixa o resto comigo, que eu vou te conduzir até o caminho da tua aprovação. E você vai me dizer lá na frente, quando você ocupar aquele cargo que você queria, quando você conquistar aquela função que era do seu sonho, você vai olhar lá para trás e vai dizer assim, caramba, bem que o Oswaldo falou, bem que o Oswaldo me disse. Pois é, e esse dia chegou e hoje eu estou aqui.
E talvez isso pareça bom demais para ser verdade, mas não é. Dá uma olhadinha só nesses resultados aqui que os nossos alunos alcançaram, né? Pouco tempo após a aprovação do exame de suficiência. E eu antes era analista. Dei entrada na minha documentação, literalmente uma semana depois que eu saiu o meu registro, eu fui convidado a fazer parte do quadro societário do escritório. Empregada, agora eu sou empresária contábil. E já está com uma carteirinha boa de clientes? Como é que tá? 4. 4 clientes. Eu fui convidada, né? Surgiu uma vaga e eu fui convidada a preencher essa vaga. Era a minha oportunidade, professor. Confiaram em mim, acreditaram no meu potencial e esperaram a minha aprovação para conseguir me encaixar dentro da contabilidade. Eu era gerente de um escritório de contabilidade, que hoje eu sou dona. Saiu a lista de aprovados no dia 17/9, se não me engano. Já entrei com o processo na faculdade para conseguir meu diploma. No dia 1º de dezembro eu já estava com a minha empresa aberta e empresária contábil, trabalhando. Tá vendo aí, gente? O grande detalhe de tudo é assim, é que às vezes o pessoal acha que é sorte, mas não tem nada a ver com sorte. É você estar preparado na hora certa e no momento certo para poder fazer a coisa acontecer. E a gente precisa dar esse primeiro passo aqui agora. Legal? Clica, faz a tua inscrição. Ou se de repente o valor não estiver dentro do teu orçamento, da forma que você consegue pagar, vai no direct no Instagram, ou então vai no WhatsApp e fala exatamente, Oswaldo, o valor de inscrição é esse aqui, né? Eu posso pagar dessa forma aqui, eu consigo pagar desse jeito aqui, viabiliza para mim dessa forma. Eu te desafio a você ir lá no WhatsApp, ou então no suporte no Instagram e dizer para mim qual é a forma que você consegue pagar esse valor. E eu vou encontrar uma saída de fazer dar certo. A minha parte eu vou fazer, lhe garanto. Agora depende de você fazer a sua também. Legal? Então, dito tudo isso, vamos voltar para cá para a gente poder terminar aqui o nosso simulado, o nosso cronograma. Entrando aqui na terça-feira, o que eu faria? Aqui eu entraria na parte de normas brasileiras de contabilidade. Pronto. Aqui eu iria ver logo a parte de estoque, porque a gente sabe que cai muito na prova. Um dia aqui para poder estudar estoque, outro dia para poder ver a norma, ver a resolução de questões. Depois de estoque eu viria a parte de imobilizado, principalmente aqui a parte de cálculo de depreciação. E aqui a gente entraria na parte de resolução de questões. Aqui no sábado eu viria, sabe o quê? Já sei. Eu viria aqui, ó. Ativos e passivos contingentes. Contingentes. Oswaldo, por que ativo e passivo contingente? Porque tá IP na moda. E como é que é sábado, né? Dá pra gente dar uma esticada aqui e ver o estudo do conteúdo, mais a parte de resolução de questões. E aqui o domingo ficaria para revisão. Então aqui, pessoal, ó, nós temos 4 semanas de cronograma de estudos, ó, que eu vou presentear para vocês aqui, né? Vou te entregar de graça, sem nenhum custo adicional, né? Vou deixar o link aqui no chat, vou colocar o link aqui no chat para que você possa fazer o download dessa planilha aqui, e aí você vai poder se orientar em termos de estudo, né? Vou te entregar como cortesia para que você possa fazer o seu estudo em cima dela. E aí se você disser assim para mim, Oswaldo, R$ 79,70 por mês não cabe no meu bolso. Então pronto. Então você vai receber de cortesia aqui esse cronograma de estudos para que você possa se guiar. Porque eu sempre gosto de dizer assim, eu não vou virar as costas para ninguém. É claro que quem estiver na turma Ninjas vai ter um acompanhamento mais aprofundado, né? Mas quem estiver na turma da Pipoca, eu também não vou virar as costas e fazer de conta que você não existe, né? Eu só não vou conseguir te ajudar na mesma profundidade. Mas pelo menos aqui um cronograma eu estou te entregando de forma gratuita, coisa que se você procurar na internet aí, né, provavelmente você vai procurar cronogramas de estudos e você vai encontrar isso de forma paga, né? E eu estou te entregando aqui de cortesia para você, né, um presente meu aqui para te ajudar a passar na prova do exame de suficiência, como eu sempre ajudei e como eu sempre vou continuar ajudando. Legal? Galerinha, então tá aí o cronograma, coloca aqui no chat para mim, me diz se você conseguiu baixar aqui esse cronograma, que é para eu poder saber, e aí que ele sirva de ajuda para que você possa trabalhar aí ao longo dessas próximas 4 semanas aí
de estudo, estudando de forma solo, né, sozinha, digamos assim. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado, que essa aula de cronograma de estudos tenha ajudado a clarear aí no norte do que você vai precisar fazer. E aí a gente se encontra toda terça-feira ao vivo, a partir das 20 horas, com transmissão aqui no YouTube. Eu sempre faço uma aula de conteúdo técnico voltado para a tua aprovação no exame de suficiência. Aproveita para poder me acompanhar lá no Instagram também. Lá no Instagram eu posto conteúdo diariamente, né, para poder te ajudar a passar na prova do CFC. E você pode seguir aí essa jornada junto com a gente aí, acompanhando diariamente, consumindo o máximo de conteúdo que você puder. Beleza? Então por aqui eu me despeço, um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.